Você já teve aquela sensação de querer rever algo antigo e nostálgico? Caramba, que vontade de assistir Max Steel Reboot. Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo recentemente, e essa nostalgia me fez lembrar de um vídeo que muita gente que viveu na época de ouro de Undertale provavelmente conhece. Eu estou falando dos vídeos das AUs de Undertale da Mariana Lohane. Pra quem não sabe, AU significa Alternative Universe, ou Universo Alternativo. Basicamente é quando um fã pega uma obra e cria uma versão diferente daquele universo. Por exemplo, e se os personagens de Undertale fossem mais agressivos? Aí temos Underfell. E se eles trocassem de papel na história? Aí temos Underswap. E se eles fossem para o universo de Zelda? Aí temos Majora's Tale. Acho que vocês entenderam a ideia. E o mais impressionante é que aquele vídeo foi um sucesso absurdo. Imagina fazer um especial de 200 inscritos e de repente o vídeo bater quase 1 milhão de visualizações. Eu teria um ataque. Infelizmente a Mariana parou de postar vídeo já tem um tempo. Eu não sei exatamente o motivo. Eu tentei ver se ela tinha postado algumas coisas nas redes sociais ou no canal, mas eu não encontrei nada. Mas é a vida, né, gente? Muita coisa pode ter acontecido pra ela ter parado de postar. Eu só espero que ela esteja bem na vida. Mas inspirado nos vídeos dela e vendo como o Digital Circus está bombando aqui no canal, eu resolvi trazer algumas AUs de Digital Circus e mostrar como a comunidade pode ser realmente linda e criativa. Diferente do que estamos vendo hoje em dia. Então pegue alguma coisa para comer, se acomodem na cadeira, porque hoje vamos mergulhar nas incríveis AUs de Digital Circus. Vamos começar comentando da AU que eu citei no meu último vídeo de tier list. Eu estou falando da Replacement Code AU, criada por Blue17Scar. Naquele vídeo eu só mencionei que a Pomni vira o Caim, mas a verdade é que essa história vai muito além de uma simples troca de papéis. A AU se passa muito tempo depois da chegada da Pomni, após uma série de acontecimentos que ainda não conhecemos completamente. Em algum momento ela tenta libertar todos do circo, só que alguma coisa dá muito errado e ela acaba cancelando o CPF do Caim, se é que um IA pode ter CPF. Ah sim, um detalhe importante é que nessa AU, a bengala do Caim não é apenas um acessório, ela possui parte dos poderes dele, e é justamente isso que permite que a Pomni faça algo que ninguém conseguiria. No caso, cancelar o CPF do Caim. É assim que ela cancela o CPF do Caim. O problema é que o circo não consegue existir sem o Caim, e assim que ele é deletado, o mundo começa a se corromper, o cenário entra em colapso e todos os corpos dos personagens começam a ser afetados. Em um ato desesperado, a Pomni assume o controle do sistema e força uma restauração para salvar todo mundo, e ela consegue, tudo é restaurado. Menos ela. A partir desse momento, a Pomni se torna a nova administradora do circo, presa dentro do próprio sistema e sem a própria liberdade. Ela continua consciente, continua sendo a Pomni, mas agora existe uma programação controlando suas ações. Ela não consegue falar livremente com os outros, não consegue agir como gostaria e odeia o próprio papel. Enquanto isso, para o resto do elenco, tudo o que sobrou foi uma nova mestra de cerimônias, usando o rosto de alguém que um dia foi a sua amiga. E isso é um conceito muito interessante. O autor conseguiu elevar o nível de uma simples troca de papéis. E o curioso é que ele já revelou em seu Tumblr que o conceito do circo não funcionar sem o Caim, ele já tinha na mente desde a época do episódio 3. Bizarro. Vamos falar da ficha de personagens disponibilizadas no próprio Tumblr. Diga olá para sua nova mestra de cerimônias. Nova? Eu me lembro que ela sempre foi essa doce, divertida, sorridente e louca anfitriã, sempre pronta para apresentar suas aventuras durante a sua estadia. Apenas espere um pouco mais. Se precisar de ajuda, basta chamá-la pelo nome e ela virá imediatamente até você. Ela continua sendo a mesma, por enquanto. E agora é a parte essencial do jogo e incapaz de se comunicar livremente com seus colegas, e odeia o seu novo papel. Ela se sente atormentada pelo que fez com Caim, mas continua à busca de uma maneira de libertar os seus amigos. Eu ainda sou humana. Certo? Ela tenta ser positiva e encorajar seus amigos, embora esteja igualmente ferida pela suposta perda da sua amiga. Ela sabe que é difícil e tenta superar. No entanto, ela é gentil com seu novo anfitrião. Você me lembra uma velha amiga. Ele continua o mesmo de sempre, mas mais abatido e desmotivado após a terceira perda de um amigo. Ele sente ressentimento de sua amiga porque acredita que ela quebrou a promessa que ela fez a ele. Ele tenta agir como se nada importasse e manter sua fachada de piadista, mas está ficando cada vez mais difícil para ele, especialmente quando sua anfitriã está por perto. Ele se torna desconfortável e invasivo, quase como se tivesse medo dela. Ele não sabe o que a Pomni é e acredita que ela está morta. Essa coisa não é ela. Para de tratar como se fosse ela. Ele não demonstra, mas ele se importa com seus amigos, mesmo que ele já tenha perdido muitos deles. Não temos as fichas dos outros personagens, mas com os quadrinhos que já foram disponibilizados, temos algumas coisas interessantes sobre eles. Começando pela Gengo, ela não parece ter mudado muito. Ela apenas demonstra um certo desconforto ao ficar perto da Pomni, por motivos óbvios. Agora, os casos mais curiosos são da Zubo e do Kingo, porque por algum motivo nenhum dos dois
dois lembram do incidente, e isso pode estar diretamente ligado à mudança dos visuais que eles sofreram. Recapitulando rapidamente, quando o Caim foi deletado, o mundo começou a se corromper, e depois que a Pomni reiniciou o sistema, parece que parte do próprio código dela foram usados para restaurar os corpos dos outros personagens. Por isso eles apresentam mudanças visuais. A Agatha teve principalmente as pernas afetadas, o Jax, os braços, a Gengo praticamente foi o corpo inteiro, mantendo apenas o rosto, mas os casos mais graves foram da Zubul e do Kingo, porque a corrupção atingiu justamente a cabeça dos dois, e isso explica o porquê nenhum dos dois se lembra corretamente o que aconteceu naquele dia. Por enquanto, isso é tudo que sabemos sobre a história, mas calma, a AU continua viva. Inclusive, enquanto eu tava pesquisando para esse vídeo, o autor tinha acabado de postar coisa nova no Tumblr, então isso não é uma daquelas AUs perdidas na internet. Ainda tem muita coisa para acontecer, e considerando tudo que já foi apresentado só com essa premissa, eu estou muito curioso para ver onde essa história vai chegar. A próxima AU que eu quero trazer aqui é bem mais simples em conceito, mas não significa que ela é menos interessante. A AU em questão é a Ctrl Alt Del. Eu procurei o nome do criador, da criadora, mas só consegui encontrar o Tumblr da pessoa. Então, como sempre, os links de todas as AUs estão na descrição do vídeo. Aliás, o nome dessa AU é até que interessante, porque quando você para pensar, no Windows, Ctrl Alt Del é um comando usado para forçar o encerramento de programas. E nessa AU, o encerramento do Caim foi muito bem, digamos, forçado. A história acontece após os eventos do episódio 8. Por algum motivo, o Caim acaba sendo teletransportado para uma realidade alternativa onde o Bolha é o mestre de pista e ninguém sabe quem ele é. Sem seus poderes administrativos, o Caim é obrigado a se passar por um humano e experimentar a vida no circo pela perspectiva dos próprios participantes. E antes que alguém pergunte, algumas informações já confirmadas pelo autor. O Caim continua sendo um IA, ele não virou um humano, o Bolha não possui um assistente, nem o Bolha nem o Kingo sabe que o Caim é uma IA, e o Caim perdeu quase todos os seus poderes. No geral, ele tem o mesmo nível de poder que um dos humanos. A única ficha de personagem que temos é do Bolha, e pra ser sincero, ela não revela muita coisa. Basicamente, ele repete a frase que o Caim fala no começo do episódio piloto, com a observação que ele cria aventuras mais caóticas que o próprio Caim. E é basicamente isso. O conceito é extremamente simples, mas é justamente aí que tá a graça da AU. Grande parte do interesse vem em ver como o Caim vai reagir em situações que ele normalmente estaria no controle. E eu tenho que admitir uma coisa pra vocês. Durante muito tempo eu achei que essa AU estava bem avançada, já tinha visto histórias dela envolvendo acontecimentos do episódio 4, 5 e vários outros. Só que depois eu descobri que essas histórias não eram oficiais. Na verdade, vários artistas gostaram tanto do conceito que começaram a criar suas próprias histórias usando essa versão do universo. Como por exemplo, existe um quadrinho que o Caim conversa com a Pomni sobre o Gamigu e cara, aquele diálogo é cinema. Eu consigo imaginar perfeitamente os personagens agindo daquela forma. Mas no fim das contas, aquela história foi criada por outro artista. A história oficial está no começo do episódio 1. Pelo que eu vi no Tumblr, algumas situações pessoais acabaram atrasando atualizações por um tempo, mas recentemente ela anunciou que a parte 3 está no episódio 1 e deve sair no começo do próximo mês. Na verdade, considerando o tempo que eu vou levar para gravar, editar e postar esse vídeo, existe uma boa chance dela já ter sido publicada enquanto vocês estão assistindo isso. Então não deixe de conferir depois, porque é um AU com uma premissa simples, mas muito divertida. Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês já se perguntaram como funciona a dor em Digital Circus? Em vários momentos da série, a dor é bem relativa. Às vezes os personagens sentem, às vezes não. Tudo parece levar àquela ideia de que o tormento causado é 100% acidental. Mas se eu te disser que a próxima AU que eu quero falar faz a dor deixar de ser um talvez e começar a ser uma certeza, a AU em questão é a Backup AU, criado por Kelsey Brr. Aqui a história se passa antes do episódio 8. Nela, depois dos eventos da Aventura da Saída, o elenco decide consertar o Caim após o Kingo revelar o passado e o que realmente acontece nos bastidores do circo. Só que quando o Kingo e a Pomni chegam no console, algo dá muito errado. Em vez de apenas mexer no sistema do Caim, uma outra IA chamada Abel aparece e assume o controle de tudo. Sim, Abel nesse universo representa a IA azul, não apenas o NPC do manequim. A partir daí, o circo muda completamente. O Abel desativa várias limitações do mundo, fazendo com que os personagens sintam dor, fome, sede e até tenham algo parecido com órgãos e sangue. Além disso, o mundo perde boa parte de suas cores, criando uma atmosfera muito mais pesada. Vale lembrar que, assim como na série original, o circo só tem cores por conta do Caim.
Enquanto Abel passa a submeter o elenco a diversos testes psicológicos e emocionais, o Caim deixa de ser o mestre do circo e passa a ser tratado apenas como uma ferramenta. Com o tempo, porém, os personagens começam a se aproximar dele e percebem que ele é uma das poucas chances de enfrentar a nova ameaça. Basicamente, Backup AU transforma Digital Circus em uma história muito mais sombria, focada na relação entre o elenco, Caim e o misterioso Abel. Sobre os personagens, essa AU muda bastante a dinâmica do grupo. A Pomni vira alguém consumida pela culpa por ter participado da libertação de Abel. Ela tenta manter a paz entre todos e também é uma das primeiras pessoas a ajudar o Caim, mas sua necessidade de consertar tudo acaba virando uma obsessão. O Kingo também se culpa pelo que aconteceu, só que de uma forma mais intensa. Ele passa a procurar desesperadamente uma forma de parar Abel enquanto lida com a desconfiança do resto do elenco. Curiosamente, ele também é um dos primeiros a se preocupar genuinamente com Caim. A Agatha tenta manter o grupo unido e acredita que talvez tudo pudesse ter sido evitado se eles tivessem tratado o Caim melhor desde o começo. Ela se esforça para sustentar a moral de todos, mas isso cobra um preço dela. A Zubul demora para aceitar que a situação é real e inicialmente acha que tudo não passa de uma encenação. Ela culpa bastante o Kingo pelo acontecimento e acaba sofrendo bastante com as novas regras do circo, já que frequentemente ela perde parte do corpo e não recebe substituições. A Gengo é uma das que mais rapidamente entende a gravidade da situação. Ela fica irritada com o resto do grupo por tudo ter piorado e desenvolve uma certa empatia por Caim, percebendo semelhanças entre a situação dele e dela. E o Jax talvez seja quem lide pior com a situação. Ele passa boa parte do tempo descontando sua raiva dos outros, especialmente em Kingo e Caim. Conforme a história avança, ele é forçado a encarar que não é tão diferente das pessoas que ele costuma criticar. O Caim é provavelmente quem mais muda nessa U. Depois que Abel assume o controle, ele perde quase todas as suas autonomias e grande parte de seus poderes, ficando limitado a obedecer ordens e ajudar na manutenção do circo. Mesmo continuando com a mesma personalidade de antes, ele se torna muito mais cauteloso, inseguro e retraído. Caim se culpa pelos acontecimentos, acredita que o elenco queria se livrar dele e passa a ter medo de se aproximar dos outros. Com o tempo, porém, ele começa a criar laços mais fortes com os humanos e encontra uma maneira de negociar pequenas libertações com Abel para ajudá-los. Como resultado, Caim acaba se tornando uma das figuras mais trágicas da U, alguém preso entre o desejo de proteger o elenco e a obrigação de obedecer quem controla o circo. Uma pequena curiosidade é que, como as placas estão mantendo a boca do Caim fechada, ele não consegue enxergar porque seus olhos estão cobertos, e canonicamente nessa U ele tem medo do escuro. É, bem triste, mas antes de continuar, tem uma coisa que eu preciso explicar para vocês. Atualmente essa U ainda não tem uma história publicada de verdade, e eu sei que alguns de vocês devem estar se perguntando agora, tá, o que diabos foi que eu acabei de assistir? Bom, a U ainda está apenas no conceito. Tudo que eu mostrei até agora foi apenas uma pequena adaptação que eu fiz baseada nas premissas das informações que o autor disponibilizou em um documento do Tumblr. Inclusive, todas as imagens que apareceram até aqui são apenas rabiscos e esboços feitos pelo próprio criador enquanto ele testava ideias para a U. Mas nem tudo está perdido. Graças ao apoio que ele recebeu da comunidade, o autor já confirmou que ele pretende transformar Backup AU em uma história cômica no futuro. E falando nisso, quando ele anunciou essa U, ele também publicou uma pequena página introdutória. E como eu gosto bastante desse projeto, eu resolvi apresentar essa página para vocês de uma forma diferente. Espero que gostem. Meus poderes não estão funcionando. Que estranho. Caim! Oh, olá, voz estranha. Quem é você? Oh, você me conhece. Eu estou no comando agora. O quê? Parece que houve um engano. Eu sou o mestre de cerimônias desse incrível circo de... Não mais. Uou. Os humanos, eles substituíram você. Não, eles não teriam feito isso. Eles são meus amigos. Você não tem amigos. Espera. Você é uma IA. Você está quebrado, mas eu não posso te excluir. Então eu vou te dar uma nova função. Você não é humano. Por favor. Mas ainda pode ser usado como exemplo. Oi, eu sei que eu tô cortando a onda do Imperador agora, mas eu tenho que fazer isso, gente, me desculpa. Mais de 90% do público que assiste o meu canal não é inscrita, então você tá esperando o quê, minha gente? Se inscreve para não perder os próximos vídeos.
E claro, se você quiser me ajudar, a única coisa que eu peço é que você aperte o botão de like, aperte o botão de hypar e comente alguma coisa aí. O que você está achando das AUs? Ou melhor, comenta aí uma AU pra eu fazer uma parte 2. Bem, continue com o vídeo. E agora que tá todo mundo com o emocional destruído, vamos falar de uma AU um pouquinho menos traumática. Vocês lembram quando eu falei mais cedo sobre uma AU de Undertale que basicamente é uma fusão de Undertale com Zelda? Então, e se eu disser que existe uma AU que junta Digital Circus com Alice no País das Maravilhas? Eu estou falando de The Amazing Digital Wonderland. Criada por Snoopy 7C7 em parceria com Endometendo, e sim, eu também demorei uns segundos para processar esse nome. Enfim, né, vamos só ignorar isso por enquanto. A proposta da AU é bem simples. Depois de perseguir um misterioso palhaço branco, Pomni acaba caindo dentro de um computador antigo e transportada para um reino digital completamente absurdo. Um lugar cheio de situações sem sentido, personagens excêntricos e aquela clássica lógica que fez o País das Maravilhas ficar tão famosa. A partir daí, Pomni passa a vagar por esse mundo tentando entender o que está acontecendo enquanto é arrastada de um caos para o outro. E é justamente aí que entra a parte divertida da AU, porque praticamente todo o elenco assume o papel de algum personagem clássico de Alice no País das Maravilhas. A própria Pomni ocupa o papel de Alice, o Jax vira o gato sorridente por motivos óbvios, o Calvamo se torna o coelho branco, sim, o coelho do meme, e a Zubo assume o papel do Alargato usuária de fumaça. Isso aqui é mesmo pra criança? E talvez a troca mais perfeita de toda a AU seja o Caim como chapeleiro louco, porque convenhamos, esse papel já era dele desde o começo. O Bolha aparece como a lebre de maço, a Game é uma das personagens mais interessantes, pois ela assume o papel de dois personagens, a do Grifo e da Tartaruga Falsa, que quase nunca são adaptados, mas eles existem, enquanto o Kingo e a Queen assumem os papéis do rei e da rainha de copas. E a realidade dessa AU é que o principal atrativo dela é justamente as animações, é aí que ela realmente brilha. O canal oficial já possui apresentações dos personagens, um trailer próprio extremamente produzido e até mesmo um capítulo 1 totalmente animado. Dá pra perceber claramente o cuidado colocado em cada projeto. Inclusive, o trailer oficial já passou da marca de milhões de visualizações, o que mostra o tamanho que essa AU conseguiu alcançar dentro da comunidade. E se você não sabe inglês, também não precisa se preocupar. Existem vários canais que fizeram versões dubladas dessas animações, e honestamente, eu já vi várias e muitas ficaram muito boas. Então é uma AU bem fácil de acompanhar, mesmo pra quem não sabe inglês. Aliás, uma curiosidade interessante, a autora recém animou aquela cena da lua da AU de Replacement Code, que eu falei mais cedo. Então, de verdade, dá uma olhada lá no canal dela, porque ela faz um trabalho fenomenal. E para finalizar esse vídeo, vamos falar da AU que eu acredito ser a mais popular de todo o Digital Circus. Durante esse vídeo a gente viu diversas ideias sobre a AU, desde mudança de papéis até mistura de universos. Mas você já parou para se perguntar, e se Digital Circus fosse um jogo de luta? Com essa pergunta temos The Amazing Digital Fight Club, criado por Burrotelo. Meu Deus, o que está acontecendo com o nome desses criadores? Bem, se você é minimamente conectado com a comunidade de Digital Circus, você alguma hora com certeza já se bateu com esse design da Pomni. De começo eu achava que isso aqui era um conceito criado pela comunidade, que nem a Defel, mas quando eu fui pesquisar para fazer esse roteiro, eu percebi que eu tava indo atrás de cobre e achei ouro. Fight Club não é uma comic nem um conceito, é um curta-metragem sendo produzido em colaboração com um estúdio de animação independente chamado Blip Toons, especializado em animações 2D feita à mão. E já vou adiantando, os personagens aqui não são tão parecidos com o circo original, então vamos ver como está o elenco. Pomni, a novata determinada que luta para ganhar dinheiro e encontrar uma saída do jogo. Apesar de impulsiva e às vezes exagerar, respeita seus adversários e evolui rapidamente conforme sobe no ranking. Caim, a IA responsável por orientar a Pomni. É carismático, é excêntrico, mas também um gerente competente que tenta ajudá-la a vencer, geralmente sem muito sucesso. Bolha, companheira inseparável de Caim, conhece tudo o que acontece por trás das cortinas, mas não entende que muitas dessas coisas são problemáticas. Agatha, uma lutadora forte e gentil, que permanece entre os novatos, como amiga e parceira de treino da Pomni, acredita que ajudá-la pode aumentar as chances de ambas escaparem. Lyra, empresária e amiga de Agatha, gentil e excêntrica, valoriza mais a imagem e o espetáculo do que treinamento em si, sem perceber os problemas que acontecem nos bastidores. Gangle, ou pelo seu nome de ringue, Slink, especialista em agilidade e defesa, ocupa o terceiro lugar no ranking, conhecida por sua velocidade, personalidade atrevida e grande popularidade. Ela desconhece o segredo do clube da luta. Kubo, ou pelo seu nome de ringue, o Omogama, a segunda colocada no campeonato e a lutadora de força mais poderosa do torneio. Rabugenta e intimidadora, prefere focar no treinamento e ignora a maioria das pessoas e rumores.
Rainha Glosma, a severa gerente de Zubul, autoritária, orgulhosa e obcecada por lucro, fabrica equipamentos para o seu campeão e foi proibida de entrar na arena devido ao seu comportamento perigoso. King, ou seu nome de lutador, Kingpin, o melhor lutador baseado em destreza e um dos mais experientes do campeonato. Frio e estratégico, mantém-se isolado sob os segredos do clube e escolhe não revelar nada. Queen, gerente e parceira de King, mais interessada em lucro e ascensão social do que em seu trabalho original. Dedica-se totalmente ao seu campeão e ignora os problemas do clube. Jax, ou pelo seu nome de ringue, Jack Rabbit, um lutador arrogante e ambicioso que sobe na classificação usando truques e confiança excessiva, curioso sobre o que existe além do campeonato, mas sem interesse aparentemente em escapar. Abel é um Oya que atua nos bastidores do clube da luta, administrando os lucros da organização de Jax e manipulando o sistema para favorecer a empresa. Extremamente fiel à sua programação, ele faz o que for necessário para manter o sucesso e a influência do seu grupo. Apesar de sua imagem carismática e amigável diante do público, é implacável quando se trata de proteger a sua posição e a do seu campeão, recorrendo a qualquer método para garantir a vitória. Mingo, ou seu nome de ringue, Gamigu, um NPC lutador de rua e amigo próximo de Pomni, prefere permanecer com seus companheiros nas ruas em vez de entrar no campeonato, mas desconfia das atividades suspeitas do clube da luta. Por enquanto é isso, eu falei basicamente tudo que foi disponibilizado por eles, e agora o que nos resta é esperar que essa animação saia. Vale lembrar que isso aqui é uma produção de alto nível não oficial feita por fãs, eles até conseguiram a permissão para criar o curta, para vocês terem noção o nível de que estamos falando. Porque para quem não sabe, uma coisa é você fazer um quadrinho ou uma história boba de fã para fã, outra coisa é você fazer uma produção usando propriedade intelectual de outra empresa e ainda vender coisas. Então eles estão abençoados pela Glitch. Isso é um assunto muito complicado para algumas pessoas entenderem, mas resumindo, a Glitch foi gente boa e liberou para eles conseguirem fazer essa produção muito boa para a gente. Então o que nos resta é esperar e apoiar. E esse foi o vídeo. Eu quis trazer para vocês alguns universos alternativos no qual eu estou acompanhando e achando interessante. E claro, não foram todas as AUs que eu conheço, senão o vídeo ia ficar enorme. Então mais uma vez, caso vocês queiram ver uma sequência desse vídeo, façam tudo que eu falei mais cedo. Dê like, comenta, essas coisas. Agora é um momento um pouco mais sério e eu gostaria de deixar umas coisas claras por aqui. Durante a semana eu escutei essa exata frase: não seja tão compreensível. As pessoas sabem exatamente o que estão fazendo e por que estão fazendo. E isso me veio como um soco na boca. Olha, esse vídeo está sendo editado antes do filme sair. E eu sei, o filme já saiu, eu poderia estar falando milhões falando sobre os spoilers que tem no filme e sei lá o que. Mas isso não importa. Ainda vai ter muita gente que só vai poder assistir quando o filme sair no YouTube. E eu prezo por essas pessoas. Então gente, assim como eu comentei mais cedo, vocês sabem exatamente o que estão fazendo quando vou comentar em um vídeo. E sabem que esse vídeo não tem nada a ver com o episódio 9. Então eu quero deixar claro aqui que se você sabe que esse vídeo não tem nada a ver com o filme, não tem nada a ver com o episódio 9, e mesmo assim você não tem um pingo de empatia pelo próximo e quer estragar a experiência dos outros, você não é bem-vindo aqui. Então se você tá vendo esse vídeo até aqui, muito obrigado pelo apoio. E sério, esquece esse assunto, foca no assunto do vídeo, por favor. Brincadeiras à parte, eu não vou banir ninguém só por mencionar o episódio 9, eu só vou banir quem der spoiler. Era só isso mesmo que eu queria avisar. Respeita a experiência do próximo. Valeu e até o próximo vídeo.